Nos últimos anos, algo silencioso mudou a forma como a gente vive a internet. As redes parecem cheias, rápidas, mas de algum jeito vazias. Tem discussões intensas, tendências que surgem do nada, opiniões repetidas. E tudo isso passa a sensação de que algo não é natural. Sinais por toda parte mostram que existem forças escondidas moldando conversas, empurrando assuntos e criando a impressão de movimentos gigantescos que talvez nem existam. O que parece espontâneo, talvez não seja. Por que tanta coisa soa artificial? Quem ou o que está guiando o que a gente vê? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco e descobrir onde tudo começou. A teoria da internet morta sugere que a rede deixou de ser um ambiente predominantemente humano e passou a ser povoada de forma massiva por bots, perfis automatizados e conteúdo sintético. A ideia central é que muitas conversas, debates e interações que aparentam ser espontâneas seriam, na verdade, simuladas por sistemas automatizados. Sistemas programados para gerar tráfego, engajamento ou disseminar narrativas específicas. O impacto dessa proposta está no modo como ela altera a percepção da própria internet. A sensação de que qualquer pessoa pode estar falando se transforma em dúvida constante sobre quem ou o que está realmente do outro lado da tela. Esse efeito cria a impressão de um ecossistema saturado por vozes artificiais, onde a autenticidade se torna progressivamente difícil de identificar. A popularização da teoria ocorreu graças a investigações jornalísticas que apontaram o aumento contínuo de tráfego artificial e da manipulação algorítmica nas principais plataformas digitais. Relatórios, análises e séries de reportagens passaram a mostrar que muitos picos de engajamento não são resultado de ação humana, mas de estratégias automatizadas de amplificação. Isso deu credibilidade à preocupação de que o ambiente digital pode estar sendo moldado mais por máquinas do que por pessoas. Embora versões extremas da teoria afirmem que a internet inteira está sob controle de inteligências artificiais avançadas, esse cenário é considerado exagerado e não encontra base concreta. No entanto, existe um fenômeno real e significativo que alimenta essa visão: o crescimento acelerado de conteúdo sintético, bots e campanhas coordenadas. Esse fenômeno encontra terreno fértil em um contexto marcado pela automação comercial, pelo uso estratégico de sistemas de recomendação e pela economia influenciada pela desinformação digital. Empresas, governos e grupos organizados passaram a adotar ferramentas automatizadas como forma de ganhar escala, visibilidade ou influência, contribuindo diretamente para a sensação de que a internet está menos humana do que antes. Assim, a teoria da internet morta não surge do nada. Ela emerge de um conjunto de transformações tecnológicas, práticas de manipulação digital e dinâmicas econômicas que, ao se combinarem, produzem um ambiente onde a presença humana já não é tão dominante quanto costumava ser. Antes de continuarmos com a teoria, se você quiser mais análises como essa, aproveite para se inscrever no canal. Isso me ajuda a trazer conteúdos cada vez mais completos e mantém você por dentro dos próximos vídeos. O elemento mais importante por trás da teoria da internet morta não é uma conspiração global, mas o crescimento real e documentado do conteúdo sintético na internet contemporânea. Pesquisas e análises jornalísticas mostram que, em muitas plataformas, há uma quantidade significativa de textos, comentários, vídeos, perfis e interações totalmente criados de maneira automatizada. Esse material se apresenta ao usuário como conteúdo comum, misturando-se ao fluxo natural de informações e dificultando qualquer distinção clara entre o que é humano e o que não é. Bots desempenham um papel central nesse processo. Eles são utilizados para inflar engajamentos, alterar percepções de relevância e manipular debates de forma coordenada. Em determinados ambientes, esses bots representam parte expressiva do tráfego total, criando a impressão de que discussões estão ativas e dinâmicas, quando na verdade são mantidas por sistemas automatizados.
Essa dinâmica produz uma falsa sensação de movimento, como se uma grande comunidade estivesse presente, quando a maior parte da atividade é gerada por scripts programados para agir como pessoas reais. Outro elemento fundamental é o papel dos algoritmos de recomendação. As plataformas competem pela atenção dos usuários e, para isso, priorizam conteúdos que geram mais interações, independentemente da origem desse engajamento. Quando bots amplificam um vídeo ou uma postagem, o algoritmo interpreta isso como sinal de relevância e tende a distribuir o conteúdo para ainda mais pessoas. Isso resulta na promoção de material repetitivo, suspeito ou artificial, reforçando a percepção de que a internet está tomada por padrões mecânicos e previsíveis. A chegada da inteligência artificial generativa intensificou esse fenômeno. Hoje, sistemas são capazes de produzir textos extensos, imagens realistas e até vídeos completos com fluidez impressionante, muitas vezes indistinguíveis do que seria criado por um ser humano. Essa capacidade multiplica o volume de informações artificiais circulando online e afeta diretamente a experiência do usuário, que passa a consumir conteúdo cuja autoria não é mais óbvia ou verificável. Outro ponto recorrente em investigações é o tráfego artificial. Esse tipo de tráfego é gerado por programas que visitam sites e interagem com plataformas de maneira simulada, criando métricas que indicam popularidade, interesse e circulação, ainda que nenhuma dessas interações represente ações humanas reais. O resultado é a ilusão de relevância. Conteúdos parecem muito mais populares do que realmente são, porque a atividade é inflada artificialmente. A manipulação algorítmica agrava o problema. Quando sistemas automatizados determinam o que será exibido para cada usuário, com base no engajamento, verdadeiro ou fabricado, o fluxo de informações passa a ser moldado por fatores invisíveis. A decisão sobre o que aparece em destaque não depende da qualidade ou da veracidade do conteúdo, mas da capacidade de atrair cliques, interações ou reações, inclusive quando essas interações são geradas por bots. Campanhas coordenadas completam esse cenário. Plataformas enfrentam operações estruturadas que utilizam perfis falsos, bots e sistemas automatizados para empurrar narrativas específicas, gerar divisões, manipular tendências ou amplificar determinados tópicos. Essas campanhas criam a impressão de que um grande grupo de pessoas compartilha determinada opinião, quando, na realidade, a maior parte da movimentação é fabricada artificialmente. Psicologicamente, esse ambiente afeta diretamente a percepção dos usuários. A presença contínua de conteúdo automatizado dá a sensação de que a internet está menos humana, como se a espontaneidade das interações tivesse desaparecido. Em vez disso, o ambiente digital parece repetitivo, previsível e cada vez menos confiável, como se fosse dominado por padrões e respostas mecânicas, e não pela diversidade e complexidade da comunicação humana. Esse conjunto de fatores leva a uma questão central: como confiar no que consumimos? Quando não é possível distinguir entre humanos, bots e sistemas de IA, a própria credibilidade das informações se torna vulnerável. Comentários, postagens, debates e tendências podem ser artificialmente construídos, influenciando opiniões, comportamentos e percepções sem que o usuário perceba. Assim, o coração da teoria da internet morta não é a ideia de uma internet completamente dominada por máquinas, mas a constatação de que o ambiente digital contemporâneo é profundamente influenciado por mecanismos artificiais que moldam o comportamento online em larga escala. A análise do fenômeno mostra que a internet não está literalmente morta, mas passou por uma transformação profunda que alterou a dinâmica das interações digitais. Em vez de um espaço onde a comunicação humana era predominante, a rede tornou-se um ambiente misto, no qual sistemas automáticos, algoritmos e inteligências artificiais ocupam papéis fundamentais na produção, distribuição e amplificação de conteúdo. Compreender esse cenário permite distinguir mitos de realidades. A teoria conspiratória que afirma que a internet está sob controle total de máquinas não se sustenta em evidências sólidas. No entanto, há uma verdade central que não pode ser ignorada,
Em muitas áreas, o volume de conteúdo sintético e automatizado já supera o produzido por humanos. Esse fato modifica a forma como percebemos debates, tendências e interações no ambiente digital. A pergunta final permanece relevante: como confiar no que vemos online quando a fronteira entre humano e máquina se tornou tão difusa? A resposta não é simples, mas envolve desenvolver consciência crítica, buscar fontes confiáveis, entender como funcionam os sistemas de recomendação e reconhecer que nem toda interação representa uma pessoa real. A chamada internet morta não deve ser interpretada como um fim da comunicação humana, mas como um novo cenário em que a autenticidade se tornou mais difícil de identificar. Nesse novo ambiente, cabe ao usuário adotar postura mais atenta e analítica para navegar entre informações, muitas das quais são criadas por entidades que nunca existiram. Assim, o fenômeno da internet morta não é um apocalipse digital, mas um reflexo de como a tecnologia evoluiu e passou a desempenhar papel central na mediação de praticamente todas as experiências online. E claro, se esse tema fez sentido para você, deixe seu comentário aqui embaixo. Quero muito saber a sua opinião. Não esqueça de compartilhar o vídeo com quem também se interessa por esse assunto e, se ainda não for inscrito, aproveite para se inscrever no canal. Isso ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho e a continuar produzindo conteúdos como este.